Bom dia, transformadores! Vamos ao Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. A liturgia, da semana, ela continua nos colocando nesse clima de despedida. E talvez você esteja até sentindo isso. É uma sequência de falas de Jesus que giram muito em torno: eu vou, mas o Espírito virá. É como se a gente estivesse ouvindo uma carta de alguém que está partindo, mas que não quer nos deixar órfãos. E Jesus diz hoje aos discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de a compreender agora. E essa frase revela algo bem humano, porque nem sempre nós estamos prontos para ouvir tudo. Às vezes, muitas vezes, o nosso coração precisa amadurecer. O tempo, ele precisa passar e o Espírito precisa agir. O Evangelho de hoje está no chamado discurso de despedida de Jesus em João. E isso é importante para a gente entender o que ele está fazendo. Ele está preparando os discípulos para viver sem a presença física dele, mas com a presença ativa e real do Espírito. Jesus não nos deixou o manual, ele nos deixou o Espírito. E você já notou como tem momentos em que a gente não consegue muito explicar o que sente? Ou então quando a dor é tão grande que falta até palavras. É aí que entra o Espírito. É como um tradutor da alma. É como aquele que, segundo o próprio Jesus, vos conduzirá à plena verdade. E essa verdade, minha gente, não é só doutrina não é só conceito. É uma verdade que move, que modifica. É a verdade quem descobre no meio ali da confusão que Deus ainda está ali. É a verdade que nos faz levantar depois de uma queda. É a verdade que nos dá coragem de perdoar, de recomeçar, de crer de novo. Porque o Espírito Santo é o continuador da missão de Jesus. E ele não fala por conta própria, ele comunica o que ouviu do Filho que recebeu do Pai. É uma cadeia de amor que começa no coração do Pai, passa pelo Filho e chega até nós no sopro do Espírito. É a Trindade em ação. É a presença concreta de Deus na nossa história, hoje, agora. Sabe quando Jesus diz: tenho ainda muitas coisas a dizer, mas vocês não suportariam agora? Ele também está falando com você. Sim, porque pode ser que hoje você não entenda tudo que está vivendo. Pode ser que o suposto silêncio de Deus te incomode. Ou certas dores que você tem vivido agora não façam sentido ainda. Mas o Espírito vai te conduzir, vai te lembrar, vai te fortalecer. Permita. E o Espírito não é apenas o fogo que desce em Pentecostes, é o fogo que arde aqui dentro. E quando a gente começa a ouvir mais o que ele diz, começa também a reconhecer o que é verdade e o que é engano, o que é a voz de Deus e o que é o barulho do mundo. E não se engane, nós vivemos em tempos que discernir isso é mais importante do que nunca. Porque muita coisa parece verdade, muita coisa tem aparência de bem, mas é o Espírito quem nos ajuda a separar o essencial do superficial. É como diz o catecismo, todos os fiéis têm essa unção, essa capacidade de compreender e transmitir a verdade revelada. Então hoje, não basta apenas entender essa despedida de Jesus. É preciso, acima de tudo, acolher a promessa da sua presença. Ele vai,
Sim, mas para que o Espírito venha. E o Espírito vem hoje, vem agora. Vem nos dias em que não entendemos nada. Vem nas decisões difíceis, na confusão da mente, no cansaço do coração. O Espírito vem. E quando ele vem, ele nos lembra que não estamos sozinhos. E nunca estaremos. Então que o Espírito Santo seja tua luz nesse teu tempo de escuta, de decisão. Que você nunca perca a certeza de que mesmo quando você não entender, Deus continua falando contigo. Paz e bem.